Patrios. 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 Revolucionando o conhecimento científico. Olá, que ótimo ter a sua companhia novamente aqui no Pod Trials. Vamos continuar nossa preparação focada para a prova de título da SBCCV. Hoje é o nosso terceiro encontro deste módulo, né? E a gente vai mergulhar em mais 10 questões, das 71 até a 80. A ideia é, analisar juntos, entender o raciocínio por trás das respostas. Exato. E não é só achar a resposta certa, né? É importante entender por que as outras estão erradas. Isso ajuda a solidificar o conhecimento e a gente conecta com as diretrizes, com os estudos mais importantes. Perfeito. Então, sem mais delongas. Questão 71. Qual das seguintes alternativas é o principal fator para a recidiva na plastia valvar mitral isquêmica? A. Diâmetro do anel. B. Discinesia anterolateral. C. Discinesia basal inferior. D. Área do orifício regurgitante efetivo. E. Ruptura de corda tendinha de P2. O que mais pesa aqui para a recidiva, hein? Olha, o gabarito aponta a letra C, discinesia basal inferior. A questão-chave na recidiva isquêmica, aquela tipo 3B, é a progressão da doença do ventrículo mesmo. A piora do ventrículo. Isso. O ventrículo dilata, ele acaba puxando o músculo papilar póstero-medial para baixo e para o lado, e é o famoso tethering, né? O tethering, claro. E isso se manifesta como discinesia, que é um movimento anormal, justamente na base inferior. Aí restringe o movimento dos folhetos. Entendi, a geometria do ventrículo piorando é que causa o problema. Faz sentido. Seguindo, questão 7.2. Em pacientes com doença arterial coronariana DAC estável, a estratégia de investigação e intervenção invasiva não demonstrou benefício em relação ao tratamento clínico. De qual estudo advém esta conclusão? A. Isquêmia. B. Precombate. C. Excel. D. Noble. E. Freedom. Essa é bem direta, sobre o estudo que marcou época. Sim, essa é a direta. A resposta correta é a A. O estudo Isquêmia. Ele foi fundamental porque comparou a estratégia invasiva com o tratamento clínico otimizado na DAC estável, né? E a conclusão foi que, para desfechos duros, como morte e infarto, Sim. a abordagem invasiva logo de cara não foi superior. Isso em pacientes com isquemia moderada grave, importante lembrar. Certo. Isquêmia, então. Agora 73. Sobre diretrizes ACCH 2020 para cirurgia de insuficiência mitral. AIM. Pede a exceção entre as indicações classe 1. As opções: A. Plastia recomendada na maioria das IM crônicas graves. B. Plastia recomendada em IM secundária grave com FE menor ou igual a 30% e NIHA 3 e 4. C. Cirurgia em assintomáticos com IM crônica grave, FE menor ou igual a 60% e ou DSE maior ou igual a 40 milímetros. D. Cirurgia em sintomáticos com IM grave, estágio D. E. Cirurgia em IM aguda grave sintomáticos. Qual dessas não é a classe 1? A exceção aqui é a B. A plastia em IM secundária grave, mas com disfunção ventricular já bem importante, tipo FE menor ou igual a 30%, e sintomas avançados NHA 3-4. Essa indicação é classe 2nd B nas diretrizes americanas de 2020. Ah, 2nd B. É. Ou seja, pode ser considerada. Não é uma recomendação forte, classe 1, como as outras alternativas, que descrevem cenários bem estabelecidos para a cirurgia. Boa distinção. Questão 74. Sobre tumores cardíacos primários. Qual a afirmação correta? A. Distribuição etiológica semelhante em todas as idades. B. Mixoma é o mais frequente e com maior potencial embólico. C. Lado direito é o local mais comum de implante. D. Rabdomiomas são raros em crianças e de difícil ressecção. E. Fibroelastoma papilífero tem elevado potencial embólico. A correta é a E. Os fibroelastomas papilíferos, apesar de não serem os mais comuns, são bem conhecidos pelo alto risco de embolia, né? As outras estão incorretas. A distribuição varia assim com a idade. Rabdomioma é mais comum em crianças, mixoma em adultos.
O mixoma é o mais frequente dos tumores primários, mas o potencial embólico do fibrolastoma também é altíssimo. Certo. Mixomas são bem mais comuns no átrio esquerdo, não no direito, e os rabdomiomas são, na verdade, os tumores mais comuns em crianças e muitos até regridem espontaneamente, não são de difícil ressecção sempre. Perfeito, bem esclarecido. Questão 75. Paciente com Marfan, 32 semanas de gestação, raiz da aorta foi de 3,8 para 4,3 centímetros. Qual a conduta? A. Cesárea imediata e cirurgia. B. Interrupção imediata da gravidez. C. Parto vaginal a termo e cirurgia depois. D. Cesárea a termo, operar só se 4,5 centímetros. E. Cesárea a termo, seguida de ressecção da raiz da aorta. Caso delicado. Muito delicado. A conduta mais segura aqui é a E. Fazer a cesariana a termo e logo em seguida realizar a correção cirúrgica da aorta. Por quê? Bom, o risco de dissecção aórtica na gestante com Marfan já aumenta bastante com diâmetros acima de 4,0 centímetros. E aqui houve progressão durante a gestação, chegou a 4,3 centímetros. O terceiro trimestre e o pós-parto são períodos de risco muito elevado. Entendi. A cesárea evita o estresse hemodinâmico do parto vaginal e a correção cirúrgica logo após o parto aborda o risco iminente da dilatação que progrediu. É para proteger a mãe. Faz todo sentido, proteger mãe e bebê. Questão 76. Perfusão cerebral retrógrada, a PCR, versus anterógrada, PCA. Na hipotermia profunda, qual o principal benefício da PCR, da retrógrada? A. Melhor nutrição cerebral. B. Mais segura em temperaturas mais altas. C. Mais simples. D. Remoção de ar e partículas. E. Hipotermia mais homogênea. Olha, o benefício que se destaca da PCR e que está na alternativa D é essa capacidade teórica de lavar êmbolos, seja ar, seja um debris, para fora da circulação cerebral, porque o fluxo vai no sentido contrário, né? Ah, uma espécie de limpeza retrógrada. Isso. Embora, é importante dizer, a perfusão anterógrada, a PCA, geralmente ofereça uma perfusão cerebral mais fisiológica e talvez melhores resultados neurológicos na maioria dos casos. Mas o benefício distinto da retrógrada seria essa lavagem. Interessante essa ideia. Questão 77. Cirurgia da pericardite constritiva crônica. O que é correto afirmar? A. Começar a decorticação pelo VD. B. Começar pelos átrios. C. O acesso preferencial é toracotomia esquerda. D. Começar a liberação pelo lado esquerdo para prevenir edema agudo de pulmão. E E. Deve ser evitada em pacientes sintomáticos. A correta é a D. É crucial iniciar a decorticação, a liberação do pericárdio pelo ventrículo esquerdo, E por que isso? porque se você liderar o ventrículo direito primeiro, ele pode começar a bombear mais sangue para os pulmões do que o ventrículo esquerdo, que ainda está preso, consegue receber e ejetar. Isso causa uma congestão pulmonar aguda, um edema agudo. Ah, entendi a lógica hemodinâmica. Exato. O acesso mais comum é a esternotomia, não toracotomia esquerda necessariamente, e a cirurgia é indicada justamente para aliviar os sintomas. Então aí está errado. Certo. Questão 78. Paciente de 80 anos com DPOC, creatinina de 3,0, sintomático. Tem um aneurisma sacular de arco aórtico de 6,0 centímetros e a aorta ascendente mede 3,5 centímetros. Qual o melhor tratamento? A. Clínico. B. Cirurgia aberta total do arco. C. Debranching plus endoprótese. D. Operar ascendente plus debranching plus endoprótese. E. M-arco aberto. Caso complexo. Paciente de alto risco. Com certeza. Para esse perfil de paciente idoso com comorbidades importantes, DOPC, renal, sintomático e com aneurisma já grande no arco aórtico, a opção C, a abordagem híbrida, é a mais adequada. O debranching mais endoprótese. Isso, faz o reimplante, o debranching dos vasos supraórticos e depois implantam a endoprótese para cobrir o aneurisma no arco. Evita a cirurgia aberta total do arco, B ou E, que teria uma morbidade e mortalidade muito altas nesse paciente. E as outras opções? Tratamento clínico, A, é insuficiente para um aneurisma desse tamanho e sintomático. E operar a aorta ascendente, D, que tem 3,5 centímetros, não tem indicação nesse momento. Então, o híbrido é a melhor balança risco-benefício. Uma solução menos agressiva para um caso difícil. Questão 79. Válvula aórtica bicúspide, VAB, diretriz ACC-HA 2020.
Qual a exceção para indicar substituição da aorta ascendente? A. Assintomático com diâmetro superior a 4,5 centímetros. B. Assintomático, diâmetro entre 5,0 e 5,5 centímetros, mais coactação. C. Assintomático 5,0 a 5,5 centímetros, mais história familiar de dissecção. D. Assintomático 5,0 a 5,5 centímetros, mais dilatação rápida, 0,5 Simano. E. Cirurgia valvar já indicada, mais diâmetro da aorta superior a 4,5 centímetros. A exceção aqui, o que não é uma indicação formal classe 1 ou 2A, é a A. Operar um paciente assintomático com VAB só porque a aorta atingiu 4,5 centímetros sem nenhum outro fator de risco associado ou sem necessidade de operar a válvula junto, ainda não tem essa recomendação forte pela diretriz americana de 2020. Entendi. E as outras? As outras opções B, C, D descrevem cenários com fatores de risco adicionais, onde a cirurgia pode ser razoável, classe 2A, mesmo com 5,5, 5,5 centímetros. E a E é classe 1, se já vai operar a válvula e a aorta tem 4,5 centímetros ou mais, aí se recomenda operar a aorta junto. E a diretriz brasileira? É muito diferente. É bastante similar, talvez um pouco mais liberal em alguns centros para operar junto com a válvula, às vezes com limiares de 4,0, 4,5 centímetros, mas a lógica geral de considerar fatores de risco e cirurgia concomitante é a mesma. Ótimo ponto sobre essas nuances. E a última, questão 80. Pacientes pós-TAV, sem outra indicação para anticoagular. Um estudo comparou rivaroxabana 10 mg com antiplaquetários e mostrou maior risco de morte, trombose e sangramento com a rivaroxabana. Que estudo foi esse? A. Galileo. B. Partner. C. PROACTIS. X. D. Partner 3. E. Encourage. Esse achado importante veio do estudo Galileu, alternativa A. Foi um estudo que teve que ser interrompido precocemente, né? Justamente por causa desses resultados ruins com a rivaroxabana 10 mg comparado à terapia antiplaquetária padrão pós-TAV. Surpreendente, né? Uma dose baixa. Pois é, foi um resultado inesperado e muito importante para a prática clínica. Os outros estudos são diferentes. Partner 1 e 3 compararam TAV versus cirurgia em diferentes riscos. O PROACT-XA testou a pixabana em prótese mecânica. Outra história. Uma lembrança importante dos riscos, mesmo com estratégias que parecem mais simples. Bom, revisamos bastante terreno hoje, hein? Foi denso, mas entender o porquê por trás de cada questão é o que realmente constrói a base para a prova. Exatamente. Não adianta só decorar o gabarito, é preciso conhecer as diretrizes, os grandes estudos, como o Esquema, o Galileu que a gente falou, e principalmente a lógica clínica por trás das condutas. É isso que vai fazer diferença. É isso aí, pessoal. Mantenha o foco, a dedicação não pode parar. Agradecemos demais a companhia nessa revisão intensa de hoje. Força total aí, intensivo até a prova. Um abração. E fica aquela reflexão, né? Como esses estudos e diretrizes, que às vezes a gente estuda tanto e parecem meio distantes, realmente impactam as decisões do dia a dia. Aquelas decisões que podem mudar a vida de um paciente. Vale a pena pensar nisso. Até a próxima, pessoal. Pods, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico.